entrar mais na palavra. Até que na quarta-feira ele me trouxe essa palavra. Que o tema, daqui a pouco eu vou falar, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem uma promessa da parte de Deus além da salvação? Guardem essa promessa aí. O tema dessa ministração de hoje é a sala de espera. A sala de espera, e quando eu fui ministrando muitas coisas nessa sala de espera, eu quero que você imagine você no consultório, você dentro de um consultório, você está ali, fez um exame e está aguardando a resposta desse exame. Só que é um exame, talvez, que a notícia você sabe que não pode ser uma notícia muito boa. E a gente fica ali sentado no consultório, na sala de espera. E quando você fica ali, você fica ansiosa, você fica nervosa, você fica apreensiva, você fica frustrada, você fica... Se aparece alguém de branco, você já fica assim a notícia, o que é. E se alguém chegar para você e vai falar, tá tudo bem. Você vai falar assim, tá tudo bem, ok, mas cadê o laudo? Porque quando a gente está na sala de espera, a aflição toma conta, o medo toma conta, a angústia toma conta, tudo aquilo que nós estamos vendo toma conta. E nessa passagem de Abacuque, Abacuque estava num ambiente muito desconfortável. Ele tinha passado por algumas situações naquela cidade, os caldeus tinham entrado várias vezes, tinham saqueado, tinham roubado, derrubado os mundos, levaram a glória daquele lugar. Aquele lugar estava caótico. E existia ainda um outro cenário. Que cenário? Um cenário de que eles poderiam, mais uma vez, ser invadidos. Então ele estava ali apreensivo. E ele relata algumas coisas aqui no capítulo 1, que ele via a iniquidade ali diante dele. E aí vamos nos transportar para o Rio Grande do Sul. A gente está ali no meio daquele caos. As pessoas morrendo, pessoas sendo salvas. E o que está acontecendo também ali? Desviando o caminhão de alimento, gente roubando dinheiro, no meio do caos. E aqui o profeta estava relatando que no meio daquele caos estava muita gente ali em iniquidade. E ele falou, Senhor, até quando esse povo vai ficar fazendo isso? E naquele momento ele estava questionando a Deus, não deixando de crer em quem Deus era, nem desconfiando do que estava acontecendo, mas ele estava com medo, ele estava com dúvida, e ele estava ali falando, Senhor, até quando? Até quando esse povo vai ficar fazendo essas coisas? E quando eu paro para pensar por que ele estava ali, naquele momento, questionando o porquê até quando, ele estava perguntando o porquê até quando, porque o povo estava ali muito desobediente, no meio do caos. E naquele momento ele estava ali perguntando para Deus, e ao mesmo tempo olhando todo o cenário do que estava acontecendo. E o cenário era caótico, as pessoas não se convertiam, e ele vendo tudo acontecendo, e o tempo passando, e as coisas acontecendo, e o povo querendo entrar, e ele estava ali diante desse cenário. E aí eu paro para a gente pensar o seguinte, quantas vezes na nossa vida a gente está num cenário caótico? Quantas vezes a gente está na nossa vida e tudo que está à nossa volta diz ao contrário das promessas que temos? E naquele momento ele estava naquela indagação, não desconfiando de quem era Deus, mas ele estava desconfiando do caráter de Deus. Porque ele estava falando, Senhor, não é possível. Sabe aquelas coisas que falam, não é possível até quando? Já orei, já jejuei, já subi monte, já sei quanto, Senhor, o que está faltando? Será que é pecado? Será que é iniquidade? Será igual aquele Jesus falou proposto? Acho que é um pecado, é lei dos pais. Não, é para a glória de Deus. Então, nesse momento caótico, Abacuque estava ali, reflexivo, preocupado, tenso, frustrado, com medo, com culpa, com tudo. Só que, quando ele pegou e começou a clamar ao Senhor, e esse é um posicionamento de Abacuque, que não, na minha opinião, é o posicionamento que devemos ter. Quantas vezes nós temos problemas nas nossas vidas? Todo mundo já passou e passa. Mas o que ele fez? Ele se colocou diante do Senhor e perguntou, Senhor,
ler aqui. 2:2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. Quando eu estava orando pedindo ao Senhor, o Senhor me falou isso. Fala para o meu povo, escreve a visão, porque certamente eu farei e não tardarei. Aleluia. O Senhor me falou e me testificou. Eu estava lá no escritório trabalhando, você estava lá em casa e falou: Roberta, eu estou indo, que estava lá limpando. Aí eu falei assim: não espere para a gente orar, porque crente na casa tem que sair, mas a gente sai antes, a gente ora. E eu falei: espera para a gente orar. Quando eu bati a porta assim no corredor, ela falou assim: Deus me deu uma palavra. Eu falei: o quê? Abacuque. Eu falei: glória a Deus. Eu ia pulando de casa. Deus é meu. Aí eu ia. Ela, o que foi? Ela falou assim: o nome que ele me deu, o nome também. Eu falei: que nome? Como é que é o nome? Tá aqui. A sala de espera. Eu falei: meu Deus, porque Deus me deu um sonho na sala de espera. E eu falei: Senhor, muito obrigada. E desde lá eu vim falando com o Senhor: mas Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? E ele falou a mesma coisa que eu estou falando contigo, que certamente virá e não tardará. Existe uma promessa, creia na promessa, ainda que o vento contrário esteja soprando, ainda que o momento não seja favorável, ainda que tudo que você esteja vendo seja contrário, ainda que a morte, o roubo e a destruição você esteja vendo, o Senhor está dizendo: escreve a visão da sua promessa, porque certamente eu farei. Amém. Agora, como é que fez essas coisas acontecerem? O que Abacuque tinha naquele momento? Medo. E o que o Senhor, quando começou a falar com ele, o que gerou nele? Fé. O Senhor, ele falou comigo e quer falar conosco. Eu quero tirar esse medo e no lugar do medo gerar uma fé tão grande que você vai aprender a adorar no meio do caos. Glória a Deus. Porque é no meio do caos que eu vou mostrar tudo que eu preciso fazer. O vento pode até soprar contrário, as vozes podem até dizer: de novo isso, não aguento mais, mas Deus está falando: certamente eu farei. A promessa, a gente tem duas opções no meio da promessa: ou a gente acredita nas verdades de Satanás, ou a gente acredita na verdade de Deus. O tempo hoje é da decisão. O que você decide acreditar? É com você. Porque o Senhor falou: escreve na tábua. E ele estava escrito: escreve na tábua para quê? Porque você precisa ver. Não tenha medo de dizer o que vai acontecer. Não tenha medo: eu vou falar não, porque senão eu vou me envergonhar, Deus não vai fazer. Ele garante aquilo que ele falou para você que vai fazer. Tem coisas que você vai realmente precisar de falar, porque as pessoas vão precisar de ver o que Deus vai fazer. No lugar da vergonha, Deus dará dupla honra. No lugar da sequidão, Ele trará filhos. No lugar da morte, Ele trará casamento. No lugar da vergonha, Ele trará dupla honra. E precisamos crer que Abacuque ele estava no momento de caos. Às vezes nós estamos internamente no momento de caos e a gente precisa entender: Deus mudou alguma coisa nesse cenário? Não. O que mudou? A fé de Abacuque. O ambiente continuava o mesmo, mas lá no capítulo 3 ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei e exultarei no meu Deus. A gente precisa entender que o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas no meio do caminho a gente precisa aprender a não deixar a nossa fé esmorecer. Porque é normal, no meio do caos, nós somos seres humanos com alma, corpo e espírito. E as nossas emoções, elas estão ali no meio do caos com a gente.
se houver algo em mim que me faz desacreditar do que o Senhor tem para mim, me faça crer como a Marta creu. Me faça curtir no meio do caos. Me faça desfrutar no meio do caos. Porque às vezes não desfrutamos da nossa família, não desfrutamos da saúde, não desfrutamos das coisas por conta dos problemas. E quando o problema resolve, a gente olha para trás, caraca, passou 10 anos, não curti nada. Então o que o Senhor vai falar conosco é: aprenda a desfrutar no meio do caos. Glória a Deus. Aprenda a fixar os seus olhos lá na promessa, não no que você está vendo. Porque o que você e eu estamos vendo é passageiro. É passageiro. E quando o Senhor me trouxe isso, eu falei: Deus, obrigada. E eu tive um sonho. José teve um sonho. Fala, José. E eu tive um sonho antes do pastor me chamar para essa palavra. Eu estava dentro de um castelo. Eu estava numa sala. Estava eu, meu marido e meu filho. A gente lá comendo. Ela falou assim para ele: não come muito, que a gente está enfrentando um castelo. E eu ouvi as pessoas mexendo nos pratos, mexendo, um movimento de gente no restaurante que tem a cozinha aqui. Você escuta barulho de prato. E eu ouvi os barulhos. Eu falava: calma, não come muito não, que a gente está enfrentando um castelo. E quando ela me falou a sala de espera, eu falei: ah, Senhor, a promessa não é de cunho particular. Eu creio que o Senhor vai abrir portas para a gente entrar aqui neste lugar hoje, para que a gente alcance a nossa promessa. E o pastor que falou de porta, de sala, da filha de Jairo. E aí eu falei: Senhor, amém, 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 porque eu creio que o Senhor vai abrir portas para a gente hoje. Portas de salas que nós estamos há anos esperando. Salas que estamos ali, ó, Senhor, e agora? Cadê que eu não vejo a promessa? Cadê, Pai? Meu Deus do céu, não acontece nada. Agora vai acontecer, não acontece. Senhor, agora vai, não vai. Senhor, e ele está dizendo: eu vou abrir portas dessa sala de espera. Eu vou abrir porta da sala de espera, para que a gente, o povo de Deus, possa passar e o nome dele seja glorificado. Não foi o pai quem pecou, não foi ele quem pecou, é para a glória de Deus. E eu creio que circunstâncias nas nossas vidas vivemos para a glória de Deus. E o que eu quero que a gente fixe os olhos é na promessa. Eu quero dizer que a todo tempo da nossa vida nós vamos ter situações adversas. A todo tempo. Ou a gente fermenta o problema, ou a gente olha para a solução. É realmente uma decisão. A partir de hoje a gente precisa decidir: eu acordo para viver feliz ou acordo para viver triste? Mas eu não sinto. Mas você decide o quê? Você decide acreditar no caos interno, ou você decide acreditar na promessa que está na tábua da visão, como Abacuque 2 diz? Então a gente hoje vai tomar uma decisão e vai falar para o Senhor. E depois da decisão que nós vamos tomar, nós vamos nos levantar e profeticamente dizendo: e vamos entrar nessa porta. Vamos sair da sala de espera para viver a promessa de Deus. Glória. E ainda que você não veja hoje, você imagine lá. Eu todos os dias, eu já estou no dia 31/12/2024, para quem não está contando meu testemunho. Todo dia eu imagino lá contando todas as minhas promessas em 31/12/2024. Se o pastor fala assim: não tem oportunidade para falar, não tem problema, eu subo na estrada e falo, porque a promessa vai cumprir. Porque eu creio. E eu creio também numa coisa que eu vou te falar. Tinha momentos na minha vida que eu não conseguia ter essa fé. E o Senhor que me deu essa fé. Eu creio que a fé, ela é algo que você vai estudando, você vai vendo pequenas coisas e ela vai crescendo, vai germinando, vai brotando. E hoje eu creio em umas coisas que não tenho dúvida, eu só sei que é uma questão de tempo. Amém. Eu sei que se não acontecer é porque Ele está me treinando. Eu estou aprendendo, mas certamente cumprirá. Amém. Certamente Ele fará. O que Abacuque aqui estava duvidando? Na verdade não é duvidando, ele está, na verdade é dúvida, ele estava com uma dúvida. Senhor, não é possível que o Senhor está vendo isso não. Não é possível, Deus. Eu já falei cada coisa com Deus que
eu já pedi perdão 1000 vezes depois. Mas eu falava, isso não é possível, eu não oro mais por isso, porque o Senhor já sabe, né? Preciso mais ficar dizendo. E depois eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Gente, toda cheia de problema, gente. A gente vai falar isso para Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Quantas vezes eu falei coisas, e às vezes não verbalizada, mas em pensamento, que na hora eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Porque pensamentos são estradas. Pensamentos são estradas. Se eu decido acreditar nas vozes, eu falo que é do Zé Curubu, na voz do Zé Curubu, eu vou ficar ouvindo a voz do Zé Curubu e ele vai me mandar para o lado de lá. Mas se toda vez que a voz disse é terça-feira, eu falei para minha irmã, gente, eu passei um dia terça-feira falando. Vinha pensamentos, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Antes da conferência, a gente ficou preocupada. E vinha muitas vozes, vai dar tudo errado. Eu falei, vai dar nada errado porque é a festa do Senhor. E vinha a voz, eu não sei o que, você vai faltar, não vai, não, em nome de Jesus. E vai, não sei o que, dá errado, não vai dar nada errado, vai ser tudo lindo para a glória de Deus. Eu passei o dia falando na terça-feira, repreendendo os pensamentos do Zé Curubu na minha cabeça. Porque ele não te pede licença, ele só vem. Ele não pede licença, ó, bonitinho, eu vou cantar no seu ouvido. Não vai falar. Só vem, só vem. Aí eu falo, já te identifica aí. Ai, em nome de Jesus. E a gente precisa aprender a lançar a palavra. Terça-feira me veio uma aflição. Falei, Senhor, eu lanço essa aflição no pé da tua cruz, porque o Senhor falou que devemos lançar no pé da tua cruz toda a aflição. O Senhor está de frente de mim, na minha frente. Não sou eu que estou fazendo nada, é o Senhor. A gente precisa pegar posse das palavras e lançar na hora certa, para criar estradas para a gente trilhar o caminho da fé. Porque realmente, se a gente pensar humanamente no meio da adversidade, como Abacuque estava vivendo, é complicado. Não é fácil, cada um tem seus problemas e sabe. Não é fácil a gente olhar para o que a gente está vendo e falar assim, não é nada disso. Mas é por decisão, a fé é decisão. É decidir, se movimentar, botar o pé e Deus botar o chão. É decidir trilhar uma estrada que você não está vendo. Lá em casa, eu sou a louca da casa. Porque a louca no sentido de, eles falam uma coisa, eu falo outra. Não sei, eu falo, não, eles falam uma coisa, eu falo outra. É como se eu vivesse em outro planeta. Eles falam, mas não de lá, tu vive em outro planeta, cara. Eu falo, vivo não, vivo pela fé. Aleluia. E eu verei grandes coisas da parte do Senhor. Glória a Deus. Eu verei grandes coisas da parte do Senhor. Aleluia. E eu estou, às vezes, não só falando, mas como me movimentando como se já fosse. Não é porque está, não, é porque será, eu já preciso estar ali, posicionada para estar. Se você, e aí eu vou falar de algo da minha área, se você quer prosperar, já começa a estudar. Se você quer pegar e trabalhar depois, eu quero investir, quero viver de investimento, já começa a estudar de investimento agora. Porque o mundo espiritual precisa entender que você já está posicionada para ir para um novo tempo. Eu já estou em Dubai ano que vem. Eu vou, vocês vão ver fotos. Fotos girando. E eu falo isso brincando. Aí meu marido fala. Eu falei, se você não quiser, eu vou sozinha. Só estou te dizendo isso. Porque a gente precisa crer que o Senhor, Ele vai fazer. Eu estou vendo isso hoje? Não, mas eu vou. Como? Não sei, Deus quem sabe. Não vou fazer loucura nem vou me endividar. Mas eu sei que Ele vai criar um caminho para eu realizar tudo aquilo que Ele colocou no meu coração e no seu coração. Amém. Porque tudo que chega no seu coração vem da parte de Deus. Se você é governado por Deus. Então, em resumo, para a gente finalizar e orar, o que eu quero falar é: transforme o medo em fé. E quando que eu transformo o medo em fé? Quando eu decido acreditar na verdade de Deus. Eu decido, em meio às circunstâncias, olhar para a promessa que está lá estampada. Eu decido olhar para a guerra e dizer: a guerra é momentânea. Porque Deus não falou para Abacuque, Abacuque, mês que vem vai acabar. Ele não disse não. Ele disse: certamente cumprirá. E Abacuque entendeu de tal forma que ele diz lá no capítulo 3: ainda que a fogueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo seja contrário, eu me alegrarei no Deus da minha exaltação. É nele. É crendo na promessa
fé. Então, nesta noite, vamos nos colocar de pé, para que a gente ore e fale para o Senhor: Senhor, tá, esse medo aqui, essa situação aqui, transforma em fé. Tira o medo e coloca a fé, para que eu possa crer e me movimentar pela sua palavra e pelas suas promessas. Aleluia. E depois, quando a gente estiver falando e orando, deixa eu fazer um ato profético. Estamos na sala da espera. Nós vamos profeticamente entrar no novo tempo, entrar na promessa. Então, profeticamente, vamos dar um passo para que a gente consiga declarar no mundo espiritual com fé que nós estamos adentrando no novo tempo. A sala de espera pode causar muitas coisas, mas a promessa de Deus, como Abacuque, também pode transformar o impossível em possível. Eu creio no Deus que abre porta onde não tem porta. Aleluia. Eu creio que Deus pode transformar ambientes. Eu creio que Deus pode curar, sarar, libertar e transformar. Mas nós precisamos também, junto com Ele, crer e se mover por isso. Então vamos orar em nome de Jesus.